Adorando. Paz, meu querido, Deus abençoe. E hoje nós iremos continuar falando sobre Davi, esse cara extraordinário, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, né? A própria palavra chama ele desse jeito. Com certeza foi um homem acima da média, um homem que fez a diferença na história da humanidade. E nós iremos continuar falando dele. Estão me escutando? Tá dando para escutar? Só deixa, coloca um joinha aqui para mim. Vê se está dando para escutar tudo certinho. Só dá um joinha aqui só para mim ter certeza. Tudo bem? Tá dando para escutar certinho? Nós iremos continuar falando sobre Davi. E é uma coisa muito interessante porque Davi ele foi um homem extraordinário. O contexto que nós estamos lidando foi o contexto que Davi estava sendo perseguido pelo filho dele. O filho dele armou um motim. Obrigado, gente. Agora sim. O filho dele armou um motim contra Absalão, armou um motim contra Davi para tomar o reino. E não somente para tomar o reino, mas para matar Davi. E nós estamos falando sobre isso. Nós estamos algumas semanas retratando esse acontecido, passando por esse acontecimento. Cada semana nós estamos lidando com um tema. E o tema dessa semana é sobre emoções, sentimentos. Como Davi ele lidou com tudo isso? Quais áreas da vida de Davi foram atacadas? Por que e como ele lidou com tudo isso? Galera, se vocês puderem compartilhar, meus irmãos, aperta nesse aviãozinho que está do lado direito e manda para mais gente vir adorar o Senhor, aprender um pouquinho conosco. A live de hoje vai ser sensacional, tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. E Davi, olha só que interessante. Davi, quando Absalão veio atrás de Davi, qual que é o contexto? Absalão armou um motim, né? Ele armou um motim para tomar o trono de Davi. Ele foi lá numa cidade, ele armou, algumas pessoas traíram Davi e foram com Absalão. Quando Absalão veio, Davi ele foi obrigado, ele se viu obrigado a sair da cidade. O porquê? Porque ele não queria entrar em confronto com o filho dele, para não matar o filho dele, para não fazer o povo sofrer. Então, por isso, ele pegou e ele fugiu da cidade que ele governava. E olha só que interessante, qual era o sentimento de Davi? O que estava passando pela cabeça de Davi? Oi, Marco, tudo bem? Tudo tranquilo? Manu, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer ter vocês aqui conosco. O que estava passando pela cabeça de Davi? Davi, ele tinha sido traído pelo próprio filho. Oi, Tânia, tudo bem? Ele tinha sido traído pelo próprio filho. Davi, ele estava deixando um posto que o próprio Deus tinha colocado, instituído ele como rei. Davi, e mais do que isso, além de deixar o posto, ele estava deixando o povo nas mãos de alguém que não era ungido pelo rei. Então, oi, tudo bem? Tudo bem, Karina? Então o que estava acontecendo? Davi ele estava num turbilhão gigantesco de sentimentos e sentimentos negativos. Porque ele estava passando por tudo isso. Ele tinha sido traído por conselheiros, ele tinha sido traído pelo filho, ele estava sendo... o filho dele estava tentando matar ele. Então o que ele fez? Ele fugiu para o povo não sofrer. Agora, quantas vezes nós também somos atacados? Nós temos que tomar decisões em momentos em que nós não estamos bem emocionalmente. Agora imagina como é que estavam as emoções de Davi, né, com todo esse sofrimento, com todo esse sentimento negativo, e ainda tendo que lidar com tudo isso, tendo que tomar decisões que seriam bons para o reino e não somente para ele, decisões que seriam bons para o reino, porque a força que Davi tinha, ele poderia confrontar com Absalão. Mas ele não pensou nele naquele momento. Ele pensou em como ele podia livrar e ajudar o povo. E também não matar o filho dele, porque era filho dele, embora tivesse traído, ainda era o filho dele. Então Davi ele teve que tomar uma série de decisões. E a decisão que ele tomou naquele momento foi, eu vou embora, eu vou deixar o trono. Agora, olha só algumas posturas que Davi teve. E que se nós conseguirmos manter essa postura, com certeza a nossa vida vai se tornar muito melhor. Porque o momento que nós temos que tomar decisões difíceis, normalmente, não é via de regra, mas normalmente nós estamos passando por um mau momento sentimental, espiritual, às vezes conjugal, ou seja, é um turbilhão de sentimentos negativos que às vezes nos levam a tomar más decisões. Agora, Davi ele tem 3 atitudes aqui nesse momento que com certeza pode nos ensinar muito. A primeira decisão é o seguinte,
ele se manteve na posição que Deus tinha instituído. Embora Absalão estava vindo para tomar o trono dele, para aquelas pessoas que ainda estavam na cidade, Davi ainda era o rei. Então ele tomou decisões baseadas no que seria bom para o povo, ele tomou decisões baseadas num não confronto, ele tomou decisões de um líder. Ele liderou, ele comandou, ele deu direções para as pessoas. Ou seja, ele tomou a decisão baseada no cargo que Deus tinha colocado nele. E sabe qual que é o problema de muitos de nós? É que às vezes nós tomamos decisões que é para o outro tomar. Às vezes, num casamento, você é o pai de família, e você quer tomar decisões que é para a mulher tomar. Você é uma mãe de família, você quer tomar decisões que é para o seu marido tomar. Então você toma decisões que não é da sua responsabilidade. Às vezes você é um liderado, você quer tomar decisões de líder. Você é um líder, você dá uma ordem para o seu liderado, só que você não deixa ele cumprir. Nós temos que tomar decisões baseado naquilo que Deus nos instituiu a tomar decisões. E nós queremos tomar decisões baseado, às vezes, em momentos que nós não estamos bem emocionalmente. Então Davi, ele tomou decisões baseado no seu cargo. Ele era um rei, ele tomou decisões baseado nisso. Nos direcionamentos que Deus tinha dado para ele, no que ele tinha aprendido como rei, como líder, e ele tomou essas decisões baseadas nisso. Segundo ponto, ele evitou confrontos desnecessários. Quando ele viu que o confronto que ele ia tomar entraria em linha direta com o povo, machucaria o povo, muitas pessoas morreriam desnecessariamente, muitos soldados morreriam desnecessariamente. Talvez ele morresse, talvez o filho dele morresse, e ele não queria isso. Então ele evitou esse confronto desnecessário. E qual foi a decisão dele? Vou sair daqui, vou fugir. Muitas vezes você não se dá bem nas suas decisões porque você não evita confrontos desnecessários. Às vezes o seu estado emocional não é hora de você confrontar. Às vezes o seu sentimento está tão bagunçado, as suas emoções estão tão bagunçadas, que não é hora de você confrontar ninguém. Nem mesmo você. Não vou nem me confrontar agora. Deixa eu sentar, deixa eu respirar, deixa eu ficar aqui tranquilo, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa a minha mente se acalmar, para aí sim tomar decisões. Mas o que acontece? No nosso sistema, nós somos assim, o ser humano é assim. Normalmente, na hora do confronto, a gente já vai em linha direta. A gente já quer confrontar, a gente já quer discutir, a gente já quer tomar decisões rápidas que não levarão a lugar nenhum. E isso não é bom. Isso não é bom para ninguém, principalmente para você. As suas emoções... beleza, Marco? As suas emoções, elas têm que ser tomadas calmamente, baseadas na razão e não na emoção. Quando você toma decisões baseadas nas suas emoções, normalmente ela vai dar errado. Ela não vai dar bom. Normalmente ela não dá bom. Porque o nosso estado emocional, ele costuma nos enganar, o nosso coração, ele é enganoso. Então, normalmente, essas decisões que nós tomamos no momento de ira, no momento de confronto, elas não são boas. Esses conflitos que nós tomamos, eles não são bons. Aí depois você tem que pedir perdão, depois que você tem que pedir desculpa, depois você vai se arrepender. Depois que você tem que pedir perdão, você não vai pedir por causa do orgulho. Então você entende que confrontos desnecessários devem ser evitados a todo custo. Não vai ser bom para ninguém. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Tá dando para entender? Tá tudo certinho? Tá saindo áudio? Tá bacana? Deixa um joinha aqui, se possível, compartilha com a galera aí. O que vocês estão achando? Vocês têm alguma opinião, quer fazer alguma pergunta, quer deixar algum comentário? Pode ir comentando aqui, que aqui a gente vai batendo um papo, vai trocando uma ideia, tá bom? E o terceiro ponto de Davi é o seguinte, ele não se esqueceu dos amigos. Pode ver que todas as pessoas que poderiam estar com Davi estavam com ele naquele momento. Ele não deixou ninguém para trás. Ele não abandonou ninguém. Ele deixou pessoas que eram estrategicamente bons para o reino, para a estratégia que ele estava armando, ali de sabotar o Eitorfel, ali de sabotar Absalão, né, de sabotar o governo de Absalão. Então ele deixou algumas pessoas estrategicamente. Mas ele não se afastou dos amigos, ele não se afastou das pessoas. Ele se manteve próximo, sempre pensando nas pessoas.
mesmo nesse momento tão difícil. Então, o primeiro ponto que Davi teve que lidar nessa situação, que o filho dele estava tentando vir tomar o trono, foi: ele se manteve na posição de líder que Deus instituiu, ele evitou conflitos desnecessários e ele manteve as pessoas mais queridas, mais estratégicas próximas a ele, pensando no bem-estar delas. Olha só que interessante. Aí o que acontece? Davi, ele sai, ele peregrina um pouco, ele chega numa cidade chamada Baurim. E ali tinha um descendente de Saul, um cara tremendamente magoado, chateado, não tinha aceitado que a família dele tinha sido deposta do trono, tinha sido retirada do trono. E um cara chamado Simei veio atacar Davi logo na entrada da cidade. Esse cara ele veio atacar Davi amaldiçoando, acusando, ele veio atacar Davi tacando pedras em Davi fisicamente. E aqui eu quero entrar um pouquinho com vocês no campo, um pouquinho mais no campo espiritual, um pouquinho mais no campo que nós vivemos aqui, trazer para a nossa realidade, nua e crua. Eu quero que você saia dessa live entendendo muitas coisas. Por isso, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o coraçãozinho, de deixar um comentário para essa live chegar para mais pessoas. Olha só, todo mundo sabe que nós somos formados por um espírito, alma e corpo. Nós somos formados por 3 esferas: espírito, alma e corpo. E aqui eu vou espiritualizar, eu vou trazer para o nosso contexto mesmo, que eu quero ativar você, eu quero fazer você entender algumas coisas. Quando Davi chega na cidade, a palavra fala em seguinte, olha só. Aqui em 2 Samuel 16, capítulo 16, verso 5. Quando o rei Davi chegou a Baurim, ia saindo dali um homem chamado Simei, filho de Gera, da linhagem da família de Saul. Ele vinha amaldiçoando. Ele vinha amaldiçoando. Olha só. O primeiro campo que o diabo, que o inimigo, tenta nos atacar é o nosso lado espiritual. Ele tenta fazer com que pessoas nos amaldiçoem. Principalmente, ele tenta nos fazer entender ou aceitar que nós estamos amaldiçoados. Por quê? Porque, olha só o que diz em Efésios 1, capítulo 1, verso 3. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Deus, nós recebemos uma bênção de Deus. Então nós somos abençoados. O primeiro ataque do inimigo é nos fazer confrontar e tentar nos amaldiçoar. Não porque Deus vai deixar ou vai retirar a bênção, mas para fazer com que nós não desfrutemos dessas bênçãos. Para fazer com que nós não conseguimos aceitar a bênção que Deus tem por nós, nas nossas vidas. Então, o primeiro confronto é amaldiçoar, é tentar fazer com que nós caímos no nosso semblante, nós nos afastemos de Deus. Então, o primeiro ataque, pode ver que o primeiro ataque que esse descendente de Saul faz é ataque espiritual. Ele confronta, ele amaldiçoa Davi. Por quê? Porque ele não tinha aceitado que a família dele tinha perdido o trono. Ele não tinha aceitado que Davi ainda era mais amado por Deus do que a família de Saul. E assim também o maligno não aceita que nós somos amados por Deus. Ele não aceita o relacionamento que nós temos por Deus. Ele não aceita essa bênção que Deus colocou em nossas vidas. Então ele tenta a todo custo amaldiçoar o povo. Amaldiçoar os filhos, tentar quebrar esse relacionamento. Deus, ele nos deu a bênção do governo. Lá em Gênesis 1:26. Governe vocês sobre todas as coisas. Deus, ele nos deu a bênção do relacionamento. Nós temos um relacionamento direto com Ele, através do ministério da reconciliação, dita por Paulo. Deus, ele nos deu a bênção da salvação. E muitas pessoas não desfrutam dessas bênçãos, e claro, são dezenas, mas muitas pessoas não desfrutam dessas bênçãos porque o inimigo ataca confrontalmente, ataca diretamente o campo espiritual. Aí as pessoas se sentem como coitadas, se sentem amaldiçoadas. E o diabo usa pessoas para fazer isso. O diabo ele tenta te atacar espiritualmente. O que a palavra fala? Que ele é como um leão. Ele é como um leão que está rodeando, tentando nos tragar. E o que um leão faz? Ele ruge, ele faz barulho, ele tenta usar pessoas, esse tipo de coisa. É por isso que eu e você não podemos cair nessa cilada. Porque quando nós caímos nessa cilada, é quando nós entramos em depressão, entramos em solidão, isso é gerado algumas coisas. Olha só. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Quando o inimigo consegue confrontar
a nossa área espiritual, surgem algumas dúvidas na nossa mente. A primeira dúvida: será que eu sou chamado para isso? Muitas vezes você se pergunta, você tenta fazer algo para Deus e não dá certo, e você se pergunta, será que eu sou chamado para isso? Será que Deus me chamou para isso? Será que realmente eu sirvo para fazer isso? A única resposta que eu tenho para você é que, se Deus queimou no seu coração, pode ter certeza que você foi chamada para fazer isso, que você foi chamado para fazer isso. Se Deus realmente está tocando no seu coração, às vezes parece difícil no começo, mas pode ter certeza que as respostas virão. As coisas vão acontecer. Tenha resiliência. Cuide do seu estado emocional. Porque quando nós somos confrontados no nosso campo espiritual, a primeira coisa que vem é realmente, será que é? Porque as dúvidas geram, nós somos seres humanos, isso é relativamente normal. A segunda, será que Deus me abandonou? Porque no campo espiritual é o seguinte, você está religado com Deus. Quando você começa a ser confrontado do lado espiritual, você é atacado, as coisas começam a dar certo, setas malignas, esse tipo de coisa e tal, você pergunta, mas realmente, será que Deus me abandonou? O que será que está acontecendo? E são dúvidas normais, você é ser humano, não se sinta envergonhado quando essas perguntas vêm na sua cabeça. Não se sinta envergonhado, porque isso é normal. Gente, vocês estão me entendendo? Tá tudo certinho? Tem alguma pergunta? Deixa um coraçãozinho aqui para mais pessoas serem alcançadas. Eu falo bastante, eu estou aqui, eu estou animado, eu estou gostando demais de falar aqui com vocês. Deixa um comentário aqui, o que vocês estão achando? Ficou com alguma dúvida? A outra dúvida, será que eu sou filho de Deus? E essa é uma pergunta que eu vou falar para vocês, é muito frequente no mundo cristão. Na faculdade de teologia foi feita uma pesquisa. E se vocês soubessem o tanto de pessoas que estão na igreja que têm essa dúvida, será que eu sou filho de Deus? Será que Deus me ama? O que será? Olha só que interessante. Porque você, em alguns momentos, você pode até se sentir abandonado por Deus, mas isso não significa que você tenha sido. Quando Jesus estava na cruz, o que ele disse? Deus meu, por que me abandonaste? Agora, olha só o segredo aqui. Jesus nunca tinha chamado Deus de Deus, era sempre Pai. Pai, eu sou filho, ele é meu pai, é meu pai. Naquele momento que Jesus se sentiu abandonado por alguns momentos, porque todo o pecado estava sendo jogado nele, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele não tinha sido abandonado por Deus. Ele estava passando por um processo de amadurecimento, que no caso era o chamado dele. O chamado de Jesus, o ministério dele foi nos salvar da morte, foi nos livrar. O chamado dele era morrer na cruz. E mesmo assim, ele teve essa dúvida. Quem somos nós para não ter essas dúvidas em alguns momentos? O que nós estamos tratando hoje é sobre o nosso campo emocional. Eu quero que você entenda que muitas vezes vem dúvidas na sua cabeça e você não deve se martirizar por isso. Você não deve sofrer por isso, porque é normal. O que nós não podemos fazer é perder a nossa fé. O que nós não podemos fazer é deixar de ter comunhão com o Pai. É deixar de orar, é deixar de ministrar, é deixar de cumprir aquilo que Ele fez na nossa vida. Mas as dúvidas são normais. A quarta dúvida é a seguinte, será que eu estou na posição que Deus quer que eu esteja? Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos de vocês têm essa dúvida. Essa dúvida, será que eu estou cumprindo o meu chamado? Eu tenho essa dúvida, gente. Muitas vezes eu tento fazer algo ministerial, não dá certo, eu falo, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Será que é para isso que o Senhor me chamou? Eu, por mais de 13 anos, eu ministrei música, eu fui ministro de guitarra, tocava teclado, eu toquei em dezenas e centenas de igrejas. E hoje, às vezes, eu vou ministrar, eu vou pregar, eu tenho essa dúvida, Deus, será que é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu como músico, Luciano, a banda, nós ministrávamos muito, mas muito mesmo. Chegamos a ministrar em 2, 3 igrejas no mesmo dia. E às vezes, para ministrar, para pregar, às vezes é uma dificuldade, porque às vezes falta agenda, às vezes você não se sente preparado, às vezes a responsabilidade é muito grande, você fala, Deus, será que é isso realmente que o Senhor quer? Mas eu entendo que muitas vezes é uma desculpa minha, é uma desculpa da minha mente, é uma desculpa do meu cérebro, às vezes com preguiça de estudar, às vezes com preguiça de estudar coisas novas, às vezes com preguiça de orar, porque exige uma carga espiritual um pouquinho mais para quem prega, para quem ministra. Então, às vezes que eu tenho essa dúvida, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Eu paro e reflito. Realmente é isso que o Senhor quer, porque o Senhor queima no meu coração.
Então eu entendo que todas essas dúvidas, a maioria delas pelo menos, é a minha mente, é o meu cérebro tentando me enganar, tentando me dar preguiça de estudar, tentando fazer com que eu fique em casa, no conforto da minha casa, quando Deus tem algo para que eu faça em nome dele, em prol do reino. Então, se você tem essa dúvida, será que estou na posição que Deus quer? Eu quero dizer para você, isso queima no seu coração? Você está fazendo a diferença na sua casa, na sua família, no seu ministério? Porque se você estiver fazendo, pode ter certeza que você é um sacerdote do reino, você é uma sacerdotisa do reino. Deus tem um chamado extraordinário na sua vida, que é ser uma carta viva, ser o perfume dele, ministrar a palavra. E às vezes ministrar a palavra não é falar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não sei se foi Charles Spurgeon que disse, ele disse, pregue com todo o seu coração. E se for possível, abra a boca. Ou seja, a sua vida, as suas atitudes tem que pregar, tem que falar. Não são suas palavras que convencem as pessoas, é a sua vida. São suas ações, são suas atitudes. Isso que faz a diferença na vida das pessoas. Então reflita um pouquinho hoje. Olha só, eu quero repetir para você essas perguntas porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm essas dúvidas. E até porque, se quando você estiver conversando com alguém, a pessoa disser para você, será isso? Você já tem pelo menos uma noção. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui são usadas por Deus e sabem como falar isso, mas são dúvidas frequentes. Será que sou chamado por Deus? Será que Deus me abandonou? Será que realmente sou filho de Deus? E será que estou na posição que Deus quer que eu esteja? Essas são dúvidas frequentes que o povo de Deus tem. E não é porque está perdendo a fé. É porque os ataques no nosso espírito, os ataques ao nosso estado emocional ao decorrer do dia a dia, ele simplesmente é abalado de vez em quando. E quero dizer para você, Deus te ama de uma maneira tão intensamente que às vezes mesmo com essas dúvidas, Ele te ama de uma maneira doida, louca, é apaixonado por você. Então não se sinta recriminado se você tem essas dúvidas na sua cabeça. O seu estado emocional não pode fazer com que você perca a sua fé. É impossível, não tem como. Quando nós temos Deus no nosso coração, nós sentimos a presença do Espírito Santo, não tem porquê nós nos sentimos abandonados por Deus. Não tem como. Sinta-se amado, sinta-se querido. E entenda que a palavra fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te ama de uma maneira muito poderosa. Então, mesmo com essas dúvidas, interessante que Davi, ele foi atacado, ele foi agredido, ele foi traído em nenhum momento ele colocou em xeque o amor de Deus. Em nenhum momento ele colocou em xeque a fidelidade de Deus. Ele foi atacado, ele foi agredido fisicamente, ele ia morrer pelas mãos do próprio filho dele. Ele teve que abandonar uma posição que o próprio Deus instituiu ele poderia colocar na cabeça, será que é Deus que está me tirando? Deus também ungiu Saul. Deus tirou Saul e colocou Davi. Deus poderia tirar Davi e colocar Absalão. Mas ele entendeu, em nenhum momento ele argumentou contra Deus. Deus só. Não. Ele entendeu que Deus o amava intensamente, o que Deus decidisse estava decidido. O primeiro ataque, então, é contra o nosso espírito. As maldições que o diabo tenta impor na sua vida. Foi a primeira maldição que o descendente de Saul, o Simei, ele tentou colocar na vida de Davi. O segundo ataque que nós podemos sofrer, lembrando que nós temos 3 campos. Nós somos espirituais, nós temos uma alma que vive no corpo. Tá? Nós somos seres espirituais que possuem uma alma, consciência, e nós habitamos num corpo. Tá bom? Então, o segundo ataque é contra a alma, contra o intelecto, contra a capacidade de raciocínio. O que Simei atacava Davi? Você é um assassino. Por sua culpa, você feriu da casa de Saul, do rei. Você está reinando no lugar de Saul. Ele tenta acusar, ele tenta abalar emocionalmente Davi. Ele tenta ativar, ele tenta atacar o campo emocional, a alma de Davi. Ele ataca diretamente, confronta numa posição direta. E como é que é atacado isso em nossas vidas hoje? É atacado isso na tentativa de fazer com que você fique vivendo no passado, as coisas ruins do passado. Davi, ele tinha errado. Embora ele estivesse sendo acusado naquele momento contra Saul, mas ele tinha peso nas consciências. Ele mandou matar o marido da mulher dele,
que agora é a mulher, ele cometeu vários pecados, então ele poderia realmente deixar o estado dele emocional, realmente, Deus está me punindo porque eu fiz aquilo. Realmente, Deus está me punindo. Ele poderia se deixar abalar emocionalmente, porque o ataque era direto no estado emocional dele. E quero dizer para você que muitas vezes o seu estado emocional ele é atacado. Muitas vezes o seu estado emocional ele é diretamente confrontado com acusações por você mesmo. Aquelas coisas que você cometeu no passado ficam aqui batendo na sua cabeça, fica aqui remoendo, fica aqui te confrontando, fica aqui te atacando diretamente. Às vezes as pessoas fazem isso, fica te chamando pelo seu pecado, fica tentando fazer com que você caia nos pecados novamente, fica tentando abalar o seu estado emocional, te tirar do sério, para fazer com que você perca o seu controle emocional. E é interessante, porque quando você perde o seu controle emocional, a primeira coisa que ativa é a ira. A primeira coisa que é ativada é a ira. E quando a ira é ativada, muitas vezes você fica cego. Ele estava acusando Davi, Simei estava acusando Davi de ser um assassino. Agora olha só, aquela acusação poderia fazer com que Davi matasse Simei e se tornasse novamente um assassino porque ele estava sendo confrontado. Imagina se Davi não tivesse um controle emocional bacana. Imagina se Davi não tivesse um controle emocional instável, legal, já treinado por tudo aquilo que ele tinha passado. Uma maneira de você enxergar tudo aquilo que você passou até hoje é como uma forma de treinamento. É como uma forma de treinamento que Deus está instituindo você para que você tenha um controle emocional bacana. É um controle emocional que a vida quer que você tenha. Porque muitas vezes nós temos oportunidades e nós não conseguimos aproveitar por causa do nosso controle emocional. Muitas vezes nós causamos problemas na nossa casa por causa de controle emocional, nas nossas finanças, no nosso ministério por causa de controle emocional, e isso decorrendo da ira. O primeiro sentimento que ativa o seu estado emocional é a ira, sempre. Normalmente é a ira. Normalmente é a ira. E a ira te faz cometer coisas horríveis, terríveis. Então o segundo ponto que você é diretamente confrontado é a sua alma. Primeiro, o espírito tentando te afastar de Deus. Segundo, é a sua alma tentando fazer com que o seu controle emocional seja abalado. E o que a palavra fala? Quando Davi chegou, Simei atirava pedras nele. Davi estava recebendo muitas pedradas, literalmente pedradas. Agora, o inimigo também ataca nosso lado físico. Ele tenta atacar nosso lado físico para abalar. Lembrando, pessoal, que sempre o objetivo é abalar o nosso campo emocional e espiritual para nos afastar da presença de Deus, para nos afastar do nosso controle emocional também. Olha só que interessante. Havia uma mulher que há 18 anos ela estava encurvada. Uma mulher crente, ela queria em Deus. Ela estava há 18 anos encurvada por causa de um espírito maligno. Então, o inimigo, ele pode pegar... Muitas pessoas têm doenças que estão decorrentes do estado emocional, ataque maligno. A própria palavra nos dá respaldo para isso. Então, muitas pessoas, elas sofrem desse estado físico. O diabo ataca o estado físico para tentar abalar o campo emocional, para tentar abalar o campo espiritual, para tentar te afundar na tristeza, na solidão. Mas, lembrando, que Deus mandou seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para morrer por nós, para que nós tivéssemos todas as nossas transgressões apagadas, todas as enfermidades foram levadas sobre Ele. Todo o pecado, tudo aquilo que poderia nos afastar de Deus foi levado sobre Ele e o véu foi rasgado. Então, os ataques que nós sofremos no nosso campo espiritual, ele não pode ser maior do que nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé por causa do nosso campo espiritual e emocional. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Isso não pode acontecer na sua vida. Por mais que pareça que seja difícil, por mais que pareça que às vezes não tem solução, por mais que pareça que o seu estado emocional, psicológico está sendo confrontado, esmagado, pode ter certeza. E tenha consciência disso. E olhe por esse ângulo. Você está sendo treinado para alguma coisa. Deus está treinando você para alguma coisa. Você tem o maior suporte do universo, que é o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, por mais que você tenha todos esses ataques, você tem que ter a consciência que o Espírito de Cristo habita dentro de você. Davi foi atacado por todos esses ângulos. Davi, ele tinha um cara confrontando ele diretamente. E vou falar para vocês, embora tenha sido o próprio Deus
que tinha ungido Davi, se você for olhar pelo lado do descendente, do lado de Simei, do descendente de Saul, ele não estava tão errado. Na visão dele. Ele tinha uma família que era descendente do trono, que ele comandava, governava tudo. Então, assim, ele estava acusando Davi, e muitas coisas que ele estava acusando Davi eram um confronto direto por coisas que Davi tinha feito, como, por exemplo, como assassino. Davi já tinha cometido assassinatos. Agora, imagina o estado emocional de Davi. Que interessante. Mas uma coisa que Davi ele sempre pediu a Deus: Deus, não afaste de mim o teu espírito. Deus, não tira de mim o teu espírito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele sempre teve a consciência que Deus, o Espírito Santo de Deus, estava com ele o tempo todo. E essa é a consciência que eu e você temos que ter todos os dias, dia após dia, e nunca perder essa fé. Que essa fé seja sempre inabalável no meu e no seu coração. Que o Espírito Santo sempre nos ajude a caminhar, a andar, amadureça em nosso coração o fruto do Espírito, que é o estado e a consciência emocional que o próprio Deus nos ajuda, com domínio próprio, longanimidade, amor, benignidade, paz, alegria, mansidão. São os frutos do Espírito que nos ajudam a ter uma consciência pura e limpa e continuar caminhando. Ou seja, Deus sabe que o estado emocional do ser humano é tão complicado, que ele deixou o Espírito Santo com uma série de fruto, que é um fruto, mas vem num pacote fechado, para nos ajudar a caminhar dentro disso. Olha só que coisa extraordinária. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Paulo fala que o Espírito Santo tem um fruto. E se você for parar para pensar, esse fruto nada mais é do que caráter, emoções. Pode olhar lá para você ver. É como você lida com outras pessoas. É como você se controla emocionalmente. O fruto do Espírito serve para isso, para nos ajudar a ser mais seres humanos, a nos aparecer mais com Cristo, a ter um controle emocional mais bacana, mais legal. Olha que coisa extraordinária. O próprio Deus, o próprio Pai, quer que você tenha um controle emocional instável, bacana, para você continuar caminhando, para você continuar se relacionando com pessoas. Davi não deixou de ser rei por aquele momento que ele deixou a cidade. Você não deixa de ser filho, você não deixa de ser amado por alguns momentos que você está passando. Você é filho o tempo todo. Mesmo que confronto nas suas emoções venha o tempo inteiro. Você ainda vai ser filho, você não vai deixar de ser filho. O que Davi pedia, se você for para reparar nos Salmos, Deus, não afaste de mim o teu espírito, não arranque de mim o teu espírito, não me abandone. Por mais que Davi ele era confrontado, por mais que Davi ele era atacado o tempo todo, o que ele pedia? Que o seu espírito permaneça em mim. Porque se o seu espírito estiver em mim, não tem para ninguém, não tem para inimigo nenhum. Eu vou sempre caminhando. Eu vou sempre caminhando dentro do propósito que o Senhor quer para a minha vida. Então, meus irmãos, nós somos atacados frequentemente no nosso campo espiritual, no nosso campo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nós somos atacados no nosso espírito, nós somos atacados na nossa mente, na nossa alma, e o nosso corpo é diretamente confrontado. E vou dizer para vocês, e não é só o inimigo que deturba o nosso corpo, não, nós mesmos. Com más alimentações, nós não fazemos uma academia, não fazemos uma caminhada, comemos tudo aquilo que acaba com o nosso corpo, e depois nós colocamos a culpa no maligno. Então, assim, o nosso corpo ele é confrontado não só pelo maligno, mas por nós mesmos. Estado emocional. Estado emocional. Que coisa doida, vamos dizer assim. Quero dizer para você. Você aprendeu algo hoje? É uma pergunta que eu faço. Você ficou com alguma dúvida? Você conseguiu entender alguns processos que nós sofremos, o quanto nós somos atacados no nosso campo espiritual para afetar o nosso estado emocional? Isso afeta diretamente o nosso corpo, as nossas emoções, e também resulta quando o nosso estado emocional ele é confrontado, resulta também na nossa quebra, não na nossa quebra, mas no nosso afastamento ou nas nossas dúvidas em relação ao nosso relacionamento com Deus. Você está com alguma dúvida? Você entendeu? Eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo ilumine todos os seus dias. E que os ataques do maligno não venham ter efeito na sua vida.
E que os ataques, qualquer tipo de ataque, seja refletido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Está tudo certinho? A vida inteira você vai levar pedradas. Davi chegou naquela cidade, ele estava sendo confrontado e levando pedradas. Isso aí, Eliane, ó. Aquilo que mais alimentamos é o que sobressai. Temos que alimentar mais nosso espírito e não a nossa carne. E é uma realidade. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte você se torna. Mais coisas espirituais, mais movimentos espirituais vão acontecendo na nossa vida o tempo todo. Houve um tempo em que nós íamos muito para o monte. Eu ainda não estava na Reviver, estava em outro ministério, nós tínhamos ali um grupo de louvor, íamos praticamente todos os dias, muitas vezes por semana no monte. E as coisas que aconteciam ali eram extraordinárias. A sensibilidade espiritual naquele lugar era tão incrível, porque nós estávamos constantemente alimentando o nosso espírito, que às vezes chegava a assustar nós mesmos. As revelações, os milagres, é muito incrível. A sensibilidade espiritual é extraordinária. Muitas vezes, uma vez, olha só que interessante, uma vez chegou um amigo na minha casa durante o dia, e ele disse que tinha tido um sonho. Nesse sonho ele sonhava com um demônio, e o demônio falava um nome para ele. E nós estávamos indo no monte, ele também ia, tá? E naquela noite ele tinha tido um sonho. Nesse sonho o demônio falava um nome para ele. Olha que ele acordou, ele foi lá no Google e pesquisou o nome do sonho, o nome do demônio. E esse demônio, estava lá no Google, a pesquisa, eu não me lembro o nome do demônio, era um demônio que, né, no dito lá, que é um demônio que ficava nas costas da pessoa, assim, ficava nas costas, encurvado, agarrado assim. E ele teve esse sonho e ele foi na minha casa durante a tarde e falou, nossa, Deus, eu tive esse sonho e eu fui pesquisar o nome, é um demônio que fica nas costas, é um negócio esquisito, é uma coisa estranha, eu nunca tive esse tipo de sonho. E nós fomos naquela mesma noite, naquele mesmo dia à noite, nós fomos para o monte, e nós estávamos lá orando, aquela coisa toda e tal, e ele estava comigo, estava conosco. Umas 15 pessoas, talvez. Quando chegou a irmã de um amigo nosso, uma mulher que tinha uma visão espiritual que chegava a ser incrível, ele estava mais afastado assim, estava um pouco mais no meio do monte. Ela olhou para ele e falou assim, fulano, tem um demônio nas suas costas. A hora que ela falou, ele capotou, caiu, saiu rolando no monte. Nós fomos lá e foi expulso e nunca mais aconteceu. Agora, olha que ponto que chega a sensibilidade espiritual. Quando chega a sensibilidade espiritual, quando nós estamos ativando o nosso espírito, quando nós estamos orando frequentemente, quando nós estamos sempre alimentando o nosso lado espiritual. Lembrando, quando você alimenta o seu lado espiritual, o seu lado emocional também está sendo alimentado. Por quê? Os frutos do Espírito têm a ver com emoções. Então, quanto mais forte você estiver espiritualmente, mais forte também você vai estar emocionalmente. Então, o que a Eliane comentou aqui realmente é uma verdade. Quando você alimenta o seu espírito, o seu mundo espiritual se movimenta com muito mais frequência e com muito mais forças. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida, meus irmãos, que nós vemos poucos milagres hoje em dia, porque há muito menos movimento espiritual. Não é que se extinguiu. Consequentemente, há muito menos movimento espiritual do que havia antigamente. Antigamente era uma coisa doida. Eliana está comentando aqui sobre as experiências incríveis que tinha em vigílias e nos montes. E realmente, quando nós chegávamos no monte, tinha ali 20, 30 carros, era uma coisa incrível. Você tinha que procurar qualquer cantinho, qualquer pedacinho ali para orar. Qualquer pedacinho ali para poder orar, e às vezes você ficava muito perto dos outros grupos e você era contagiado por aquela unção, por aquele poder. Isso é uma realidade, não adianta querer fugir disso. O nosso momento hoje, ele está mais baixo em questão desse lado espiritual, e é uma realidade. Consequentemente, nós vemos muito menos milagres, muito menos coisas extraordinárias acontecendo, e realmente é uma verdade da vida. Não tem muito o que falar contra isso ou se discutir. Não é, Eliana? É uma verdade. Eu não sei se as pessoas que estão aqui foi desse tempo. Você foi desse tempo do monte? Deixa um comentário aqui. Você já foi para o monte? Você já viu milagres? Você já viu coisas extraordinárias acontecendo no monte, nas igrejas, em vigílias? Naquela época que tinha mais esse lado espiritual, mais ativo, mais frequentemente. Você foi dessa época também, assim como eu? Eu já vi muitas coisas incríveis. Era realmente extraordinário. Deus já me usou muito em campos de revelações. Eu já fui ousado um pouco nisso daí. Embora eu nunca pedi para Deus, mas Deus já me usou um pouco nisso também. E era realmente
incrível, incrível mesmo. E aí, pessoal, vocês já participaram, já viram milagres, sentem saudades daqueles momentos? Deixa um comentário aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. O que vocês me dizem? Então, nós estamos caminhando para o final e eu quero que você saia daqui entendendo que você vai ser atacado no seu campo espiritual. Você vai sofrer acusações, você vai sofrer ataques diretos, isso para colocar dúvidas no seu coração. Dúvidas em relação ao seu espírito, dúvidas em relação ao seu relacionamento com Deus, dúvidas em relação se você é amado por Deus. Quando você é confrontado diretamente no seu espírito, isso gera dúvidas. Dúvidas, e dúvidas frequentes até. Não se preocupe com isso. Deus te ama da mesma maneira. Quando você é atacado no seu campo emocional, no seu campo, na sua alma, no seu campo emocional, é um confronto direto. Você sempre vai ser atacado em coisas que você fez, e quando isso bater na sua emoção, isso vai despertar uma ira, vai despertar uma coisa ruim em você. Por quê? Porque o inimigo quer que você volte a ser o que você era. Que você perca o controle emocional. E te ataca diretamente nisso. E muitas vezes até vai chegar ao ponto de você ser atacado no corpo. Nas 3 esferas que compõem o ser humano. Espírito, alma e corpo. Como nós vimos, aquela mulher ficou 18 anos encurvada por um espírito maligno. Chegou Jesus e pum! Você está liberta. E ela se libertou, se levantou na hora. Foi extraordinário. Então, cada um de nós consegue lidar diferentemente com esses ataques. Alguns, eles são mais fortes para lidar no campo espiritual. Outros conseguem lidar melhor no campo emocional. Outros já lidam no campo físico, já conseguem lidar melhor. Isso é baseado nas experiências de vida de cada um. Alguns foram treinados pela vida, que passam a lidar melhor com o lado emocional. Outros são tão fortes espiritualmente, estão sempre num relacionamento tão profundo com Deus, que às vezes o ataque espiritual não faz tanta força na mente dele, no espírito dele. Às vezes a pessoa já entende que esse corpo aqui, ele é só uma matéria e nós somos passageiros nessa terra, então às vezes um ataque físico não faz tanta diferença. Então você entende que cada pessoa tem um nível de maturidade diferente para lidar com isso. Cada pessoa lida com ataques de uma maneira diferente. Agora, olha só que interessante, para você ver, para a gente comprovar isso. Davi, ele não estava sozinho. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, embora todo o povo, todos os guerreiros estivessem à direita e à esquerda. E a maldição, o Senhor está te reprimindo tal. Então, Absai. Davi não estava sozinho. Para você ver como as pessoas lidam diferente no campo emocional. Esse Absai aqui, ele era um cara valente, um cara que estava sempre do lado de Davi. Inclusive, foi ele que quase matou Saul. Lá quando eles entraram e Saul estava dormindo, Davi não deixou ele matar. Ele que ia matar Saul. Então ele era um cara muito brabo, muito guerreiro, muito valente. Quando Simei atacou Davi diretamente, a primeira coisa que ele falou, rei, você vai deixar esse cara falar assim com você? Vou matar agora. Vou arrancar a cabeça dele agora, não vou dar moral não. Ou seja, o estado emocional, o controle emocional dele, de Absai, era totalmente diferente. Era totalmente diferente do estado emocional de Davi. Davi falou, não, deixa para lá, vamos seguir a vida. É a vontade de Deus, Deus vai dar um jeito, Deus vai nos ajudar. Absai, negativo, ele queria arrancar a cabeça de Simei, queria matar. Por quê? Ativou a ira dele. Ativou essa coisa de matar, essa coisa de acabar com a vida, essa coisa de resolver ali, na hora. Lembra quando nós falamos no começo sobre confrontos desnecessários? Esse confronto desnecessário, Absai queria ter na hora, queria matar Simei. Então, você entende aqui, na prática, o que eu estou falando sobre controle emocional para lidar com situações diferentes? Alguns conseguem lidar com o estado emocional de uma maneira tranquila, serena e às vezes fica irado. Só que ele consegue transpassar a serenidade. Ele fica nervoso consigo mesmo. Já tem pessoas que não conseguem. Qualquer tipo de confronto, qualquer tipo ali de ameaça, ele já vai para cima, ele já vai para o ataque, ele não está nem aí para nada. E nisso ele perde a razão. Nisso ele perde algo de bom que ele poderia colher daquela situação. Um aprendizado, uma nova aliança. E ele acaba perdendo, porque ativou o momento de ira e ele perdeu o controle da situação. Alguns já não conseguem lidar do campo espiritual.
O que aconteceu aqui com o Simei? Você é um amaldiçoado, Davi. E se Davi coloca na cabeça dele, realmente, eu sou um amaldiçoado, Deus me tirou do trono e isso, meu filho quer me matar, realmente eu sou uma maldição nessa terra. Não. Davi, ele era uma bênção nessa terra. Assim como você também é uma bênção nessa terra. Assim como você também é abençoado por Deus nessa terra. Você é uma bênção. Não deixa nenhum ataque espiritual deixar isso se esvair da sua mente. Não deixa nenhum ataque espiritual fazer com que você perca a sua fé e fazer com que, para que você não desfrute das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Você é uma bênção. E além de ser uma bênção, é abençoado por Deus. Então Davi, ele não ligou para isso. A única preocupação de Davi naquele momento era, o povo vai ficar bem? Eu não vou ferir o povo? Outra coisa, se Deus está me tirando de lá, Ele vai me trazer de volta. Se não for para trazer de volta, está tudo certo, porque é Deus. Deus está controlando todas as coisas nessa situação. Está tudo certo. Está tudo certo. Já o ajudante de Davi não queria nem saber, já queria arrancar a cabeça do Simei e já era. Estado emocional, controle emocional. Por que gerou todo esse problema? Aminon, ele sentiu desejo pela meia-irmã dele. Ele não teve um controle emocional para lidar com aquilo. Tinha um amigo que também não tinha noção das coisas, também ajudou ele a armar. O estado emocional dele fez com que ele armasse toda essa situação. Porque aí Absalão veio e matou Aminon, depois foi querer... Então você entende que foi um controle emocional, um estado de uma pessoa que não conseguiu controlar suas emoções, que desencadeou dezenas de situações terríveis que geraram morte, que geraram tristeza, que geraram uma série de acontecimentos por causa de um estado emocional, um estado da mente, que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Então você entende o quão importante é que você controle as suas emoções? Deus está no controle de todas as coisas? Claro que está. Agora, ele tem lá algo que ele deixou em Gálatas. Domínio próprio. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo quer que nós tenhamos domínio próprio das nossas emoções. Ele deixou uma bênção, a bênção do governo, domine o homem sobre todas as coisas. Ele quer que você domine sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, relacionamento. E, Denis, não é Deus que tem que dominar, irmãos? Deus é soberano em tudo. Deus é soberano em todas as coisas. Deus é soberano. Então ele vai governar. Agora, tem decisões que é você que tem que tomar. Tem decisões que sou eu que tenho que tomar. Tem coisas que somos nós que temos que resolver. E se você não tiver com controle emocional legal, você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir tomar o controle da situação. Imagina Davi sendo expulso da cidade dele e morrendo no meio do caminho porque arrumou confusão com um tal de Simei. E aí? Como é que ia ficar? O povo sendo governado por alguém que não era ungido pelo rei. Esse povo ia sofrer? Claro que ia. Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus à toa. Ele tinha a capacidade de tomar boas decisões, ele tinha uma capacidade de entender os próprios erros, de se arrepender, ele era um cara muito chegado de Deus. Agora, nós também somos, você também é chegado de Deus. O Espírito de Deus habita em você. O próprio Espírito Santo habita em você. Você também é muito chegado de Deus. Você é filho dele. Você é filho amado de Deus, você é filho amado de Pai. Não tem o que falar. Você também é chegado de Deus. O Espírito Santo também habita na sua vida. Habita na minha vida, habita na nossa vida. Quando nós entendemos esse amor, nós vamos viver de uma maneira extraordinária. Quando nós entendemos esse amor, nós vamos parar de dar atenção para coisas que atrapalham, para frequências que nos afastam da presença de Deus. Quando nós entendemos esse verdadeiro amor, a nossa vida vai ser transformada de uma vez por todas. E muitas das dúvidas que você tem no seu coração, você não vai ter mais. Muitas delas. Muitas delas, pode ter certeza disso. Porque muitas dúvidas e muitos medos que você tem é porque você ainda não entendeu o amor de Deus. Você ainda não aceitou o amor que Deus tem pela sua vida. Porque a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, muitos medos que você tem é porque você ainda não entendeu e não captou. E vou além, você ainda não aceitou o amor de Deus. Porque, às vezes, o seu lado espiritual, o seu lado emocional está tão ruim que você acha que você não merece o amor de Deus. Você merece o amor de Deus. Jesus morreu numa cruz para fazer com que você merecesse esse amor. Então, tira essas coisas da sua cabeça. Você merece o amor de Deus, porque todo filho merece o amor do Pai.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fui extasiado aqui e fui pego. Como é que vocês estão? Estão comigo? O que vocês acharam da live? O que vocês acharam? Nós estamos caminhando para o final aqui, faltam alguns minutinhos. Queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam. Como é que é o seu estado emocional? Coloca aqui para mim. Bom ou ruim? Só coloca isso. Bom ou ruim? Vocês se consideram uma pessoa que tem um controle emocional bom ou ruim? Só coloca aqui, bom ou ruim. Para a gente poder comentar, bater um papo, trocar uma ideia. O que você acha? Como é que está o seu estado emocional? O que você pode me dizer? Glória a Deus. Eu faço votos de paz e prosperidade na sua vida. Votos de muita bênção. Desejo que você tenha uma noite abençoada, um feriado abençoado, um restante de semana e uma vida de bênçãos, uma vida cheia de vitórias, uma vida cheia de conquistas, uma vida com controle emocional instável e bacana na sua vida. Em nome de Jesus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida de uma maneira tão extraordinária que, às vezes, as pessoas vão olhar para você e não vão entender. E mais do que isso, as bênçãos que Deus vai colocar na sua vida, que você transborde na vida de muitas pessoas, que você transborde na vida de várias pessoas que estão à sua volta e que você tenha coragem de falar aqui numa câmera, que eu estou falando sobre as bênçãos que Deus fez na minha vida, para que você transborde na vida de muito mais pessoas. Eu desejo que você tenha um controle emocional estável na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos? É realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu me empolguei um pouco, eu fui dominado aqui pelo poder do Espírito Santo e tenho certeza que você foi tocado por Deus nesse momento. Tenho certeza que aconteceu muitas coisas na sua vida que você vai contar aqui para nós numa live aqui. Na hora que nós estivemos conversando, você vai deixar um comentário. Denis, a minha vida foi abençoada por essas lives que a Igreja Reviver está fazendo nas quartas-feiras. Você, o pastor Ricardo. Irmãos, não deixe de vir quarta-feira que vem. E não só venha, chame mais pessoas. Hoje eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas na nossa vida. E você é a imagem e semelhança do Deus Criador. Que você reflita para todo mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Para que você reflita na vida de todas as pessoas, todas as bênçãos, e que você transborde na vida de todo mundo que está rodeando você, tudo aquilo e a unção que Deus está derramando na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos? Feche os olhos nesse momento. Pai, obrigado por essa live, obrigado por esse momento, obrigado por cada pessoa que passou aqui durante essa hora. Eu realmente entendo, eu realmente acredito e tenho fé que o Senhor vai derramar uma chuva de bênçãos tão poderosas, que o Senhor já derramou uma chuva de bênçãos tão poderosas na vida de cada um, na vida de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, e que aconteçam milagres extraordinários, e que nós venhamos ter, Deus,